A segunda estratégia argumentativa que eu trago para vocês são os dados estatísticos, muito utilizados, né? Que a gente utiliza muito bastante. Eu gosto de utilizar sempre lá no meu período de consequência, né? Porque isso eu consigo provar para o leitor com dados que a minha tese ali ela é verdadeira, que ela casa direitinho com os dados estatísticos que eu trouxer, mas aí vai depender da sua forma que você for organizar os seus argumentos, aonde você vai inserir esses dados estatísticos. E é nada mais do que isso mesmo, para a gente provar o que se diz, é nada melhor do que a gente trazer dados estatísticos de órgãos oficiais competentes para realizar determinadas pesquisas que vão casar com o nosso ponto de vista. Os dados estatísticos eles estão sempre presentes nos textos motivadores. Você pode sim ver um dado estatístico lá, interpretá-lo e conseguir encaixá-lo ali sem copiar integralmente, obviamente, dentro da sua redação relacionando com o seu ponto de vista. Lembrando que sempre que você trouxer um dado estatístico, você tem que dizer de qual órgão foi retirado. Eu não posso chegar na redação e dizer assim: 50% da população, 42% da população brasileira, ela é analfabeta funcional. Ok, pode ser um dado verdadeiro. Porém, se eu não informar de onde é que esse dado veio, de qual pesquisa, de qual órgão ele foi retirado, essa minha estratégia argumentativa, esse meu dado estatístico, ele vai ser inválido, porque eu não tô... É como se eu estivesse inventando aquele dado ali, se eu não digo de onde é que ele foi retirado. Então, lembra sempre disso, quando você trazer um dado estatístico, você dizer de onde é que ele foi retirado, de qual órgão é que ele foi colocado. Lembrando, mais uma vez, toda estratégia argumentativa que você traz tem que ser relacionada com o seu ponto de vista e com o recorte temático. Coloca isso em mente que você não vai fugir do tema proposto. E principalmente para esse ano de 2019 aí, que acredito eu que seja um tema bem mais restrito, um tema vai pegar um assunto amplo, tipo, digamos aí, tecnologia, e vai vir com um recorte bem pequeno mesmo, que a galera pode dar uma tangenciada aí. Então, sempre lembra isso, todo argumento, toda área de conhecimento, toda estratégia argumentativa que você trouxer para a redação, de você lembrar, tá batendo com recorte temático, tá apoiada a minha tese, se tiver legal, não tem problema algum. Nada melhor do que a gente ver na prática, a gente fazer a análise de alguém que conquistou 1000 pontos, que trouxe essa estratégia argumentativa para apoiar o seu ponto de vista. Essa daí foi da aluna Jamile Borges, ela tirou 1000 pontos na redação do Enem de 2018. Eu vou agora comentar para vocês como ela utilizou essa estratégia argumentativa que a gente está falando aí, que são os dados estatísticos. Por outro lado, segundo parágrafo de desenvolvimento dela, conectivo aí para ligar o D1 ao D2, o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Tese bem resumida. Então ela vai ter que falar obrigatoriamente para o corretor de como esse controle de dados ele tem o seu lado negativo. Qual é o lado negativo desse controle de dados através do comportamento humano? Aí ela vem aí com outra área de conhecimento que a gente vai falar mais na frente, que é, segundo o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado novo dilúvio, termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Então, ela provou aí a sua tese. Ela trouxe uma área de conhecimento para comprovar esse ponto de vista dela, de que esse controle de dados ele tem o seu lado negativo. E como foi que ela trouxe? Trazendo a ideia de Pierre Levy, casando com a sua área de conhecimento. Agora é que ela usa a estratégia argumentativa dos dados estatísticos para provar mesmo para o corretor, para ele não ficar: eita, será que ela não deu uma forçada aí nessa área de conhecimento?
Não, ela vai lá e mostra para o corretor que o dado estatístico casa com a tese dela e casa também com o ponto de vista de Pierre Levy, encadeando uma ideia a outra, um argumento a outro, garantindo a coerência e a coesão dos argumentos. Percebe-se que o conceito abordado, o conceito qual? De Pierre Levy, materializa-se em apontamentos do IBGE, órgão responsável pelas pesquisas, os quais expõem que cerca de 85% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em 2016. Ela trouxe esse dado estatístico para provar a sua tese, o lado negativo do controle de dados pela internet, juntamente com o ponto de vista de Pierre Levy. Então, a sociedade ela não consegue escapar do uso da internet e por isso ela acaba trazendo malefícios, tendo seu lado negativo no ponto de vista. E como foi que ela provou isso? Mostrando que, segundo o IBGE, 85% dos jovens entre 18 a 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em 2016, utilizaram a internet. Então é um número alto. Isso comprova, através dos dados estatísticos, através de uma estratégia argumentativa, a tese dela e a ideia do filósofo que ela trouxe para comprovar a sua tese definida. Teoricamente, ela continua falando aí, tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois estes causam, principalmente no jovem, redução de sua capacidade crítica. Amo esse termo aí. Eu falei justamente disso na minha redação também, que quando se move muito com essa ideia dos algoritmos, né, nas mídias digitais, isso vai perdendo, a gente vê uma sociedade tão pouco crítica, né, que não tem um senso crítico muito bom, não tem um embasamento muito bom, seja para identificar uma notícia falsa, seja para argumentar, seja para agir com racionalidade sobre determinado assunto. Capacidade crítica, em detrimento de estarem sempre em contato com informações unilaterais, no tocante ao ponto de vista e pouco distantes de suas próprias vivências e opiniões. Situação conhecida na sociologia como cognição preguiçosa, a qual culmina na manipulação do ser. Então ela conseguiu aí mesclar várias áreas de conhecimento, ela trouxe a ideia de Pierre Levy, uma citação indireta que vocês vão aprender mais na frente, ela trouxe um dado estatístico e ela trouxe um termo da sociologia aí conhecido como cognição preguiçosa. 3 áreas de conhecimento aí em um único parágrafo. Sempre o que? Apoiada a sua tese, encadeando um argumento a outro. Para isso, vocês vão agora fazer as análises nos outros exemplos que eu coloquei aí ao decorrer do material, para compreender como é que esses alunos que tiraram 1000 utilizaram de dados estatísticos como estratégia argumentativa para convencer o leitor e apoiar ao seu ponto de vista.